Prezados amigos, amigas, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja convosco. Para mim é uma alegria enorme estar aqui, gravando este vídeo, essa singela palestra para o CAFES. Cumprimento nosso amigo Anderson Máximo, nossa amiga Joana. Que Deus abençoe cada trabalhador desta casa, cada pessoa aí do centro que trabalha, que dedica, que vai em busca de orientação, que utiliza as suas mãos para o bem, que está envolvido no atendimento fraterno desta casa, tão abençoada para tantas pessoas que aí estão e que necessitam nesta comunidade cristã. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. Para mim é uma alegria. Que Jesus abençoe cada um de nós, que Jesus nos ilumine, nos ampare, nos dê o discernimento, o entendimento e a compreensão para que possamos a cada dia colocar os teus ensinamentos em prática verdadeiramente. Que nós possamos não somente estudar o Evangelho, mas vivenciar dia a dia o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje é um tema muito interessante, um tema muito importante que todos nós devemos parar para refletir e analisar, que é Jesus na casa de Zaqueu. Está no capítulo 19 de Lucas, versículo 1 a 10. Na Bíblia nos conta a história de que Jesus estava entrando em Jericó e os povos, ansiosos, ávidos por visualizar o Mestre, por ver quem era aquela figura esplêndida que estava fazendo tantos prodígios e exemplificando o bem, o amor, a caridade e arrebanhando multidões. E um destes publicanos, figura de má vida considerada pelos povos da época, porque era um cobrador de imposto, representava os interesses do Império Romano junto aos judeus, e os judeus o consideravam um pecador. Zaqueu era um homem muito rico, de posses, influente perante os políticos da época. E Zaqueu, naquele interesse, naquela avidez por ver o Cristo, sobe numa árvore, a fim de que pudesse visualizar a figura do Messias que estaria entrando em Jericó com seus discípulos. Então Jesus avista Zaqueu e diz a ele: desce-te daí, e eu quero que hoje nos receba em vossa casa. Hoje estarei em sua casa. Aquilo foi um momento de muita emoção para Zaqueu. Zaqueu não esperava aquela atitude do Messias. Zaqueu era um homem que estava iniciando o seu processo de transformação. E ele não era aquela pessoa que o povo dizia ser. Os discípulos da época, Simão Pedro, Tiago, João, todos aqueles que Jesus estava ensinando, estava mostrando o que era o seu evangelho, estava com o sentimento de condenar como um verdadeiro pecador pessoas que tinham posses, pessoas ricas, pessoas providas de bens materiais. E Jesus, na sua sabedoria infinita, na sua compreensão magnânima, espera o momento certo, espera o momento oportuno para ensinar, para mostrar para os discípulos que não era bem assim, que era preciso analisar de forma mais detida, com mais cautela. Porque, como dizia Paulo, às vezes a gente pensa que só nós somos do Cristo e a pessoa que está sendo julgada por nós é, às vezes, muito mais do Cristo do que nós. Se nós somos do Cristo, saibamos que aquele também é do Cristo, quiçá mais do Cristo do que nós. E Jesus vai até a casa de Zaqueu, sentar com Zaqueu, conhecer a família de Zaqueu, e Zaqueu naquela emoção, naquela alegria imensa
de ver que o mestre estava ali, junto com ele, desfrutando de um jantar, de um almoço com ele, com a sua família, com seus empregados, e Zaqueu dizendo, mostrando para ele que havia mudado, havia transformado, que ele tinha o sentimento de ajudar os seus empregados, que nenhum empregado viu nele o despropósito de não ajudar, sempre estava apto e disposto a ajudar os seus empregados, seus funcionários, tentando canalizar os seus bens materiais para o bem, para a construção, empregando a riqueza para a construção, para o soerguimento de almas, resgatando dignidade, dando emprego, trazendo progresso. E Jesus é peremptório. Meu filho, regozijo-me contigo. Essa lição está no capítulo 23 do livro Boa Nova, em que o irmão X relata muito bem esta lição, esta história, mostrando que nós não devemos julgar, porque na medida que a gente julga, nós também seremos julgados. Nós não sabemos o que a pessoa já passou no passado, o que o espírito passou. Nós não sabemos qual é realmente a intenção da pessoa. Porque às vezes a pessoa atabalhoada tem uma intenção e as coisas não saem como ela queria, dá errado, e só tem pessoas para julgar, só tem pessoas para condenar. E então, voltando à história, quando Zaqueu sai para procurar os seus filhos, para apresentar para o Cristo, Jesus começa a ser interrogado pelos discípulos. Por que é que o mestre estava ali com um pecador, com um homem de má vida, com um homem praticante da usura, que um homem que só queria explorar os seus semelhantes, só queria explorar o próximo? Eu peço licença para ler um pedaço aqui do trecho em que Jesus é categórico em responder para os seus discípulos de forma clara o que é o verdadeiro sentido daquele homem, daquele bom rico, daquele homem de bem que vem para ajudar, que vem para canalizar a sua riqueza para o próximo. Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior, a que socorre as necessidades de um dia, ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Os apóstolos ouviam-no espantados. O que Jesus quer nos mostrar com esta passagem? Nós temos mania de querer condenar, de querer criticar, de querer apontar quem tem condições materiais em demasia, quem é portador de grandes fortunas aqui na terra, e colocar como uma condição necessária a perdição para aqueles que são ricos. E isso não é verdade. É isso que Jesus quer nos mostrar aqui. Às vezes a pessoa é desprovida de bens materiais e é uma pessoa totalmente às avessas aos ensinamentos do Cristo. E às vezes a pessoa é portadora de grandes empréstimos materiais e é um bom rico, um bom cristão que está ali para empregar, porque o dinheiro não é sinônimo de perdição. O dinheiro, a riqueza, a prosperidade material é uma força que você vai canalizar para o bem ou para o mal.
É uma energia latente que você canaliza para o bem ou para o mal. Depende de você. Depende de você ser o patrão do dinheiro ou depende de você ser o escravo do dinheiro. É isso que Jesus quer nos mostrar. Não necessariamente a pessoa que tem dinheiro, que tem condição material, está fadada ao fracasso, à miséria espiritual. Obviamente, os espíritos nos mostram que a prova da fortuna, a prova da riqueza é uma prova perigosa. Por que ela é perigosa? Porque ela excita o seu orgulho, ela excita a sua vaidade, ela excita o seu egoísmo. Ao passo que a pessoa que é limitada materialmente não tem muitas condições de expressar quem ela verdadeiramente é, porque ela precisa dos outros. Ela está em condição de necessitado. Então, pouca coisa ela pode fazer. E a pessoa que tem condições materiais em demasia, que tem fortuna, que tem poder, que tem autoridade, ela se revelará como tal ela verdadeiramente é. Mas não necessariamente ela está fadada ao fracasso espiritual. Porque a pessoa que tem dinheiro, a pessoa que tem condições materiais, pode ser arrimo para várias famílias, porque ela emprega, ela dá emprego, ela gera prosperidade, ela gera a coletoria de impostos, né? Ela produz a coletoria de tributos, né? Ela permite com que outras famílias tenham a dignidade do trabalho. Olha a importância do dinheiro, olha a importância da riqueza. Ela dizima a fome, a riqueza permite que haja investimentos em saúde, que haja investimentos em ciência, em descoberta de vacinas. É preciso dinheiro na Terra, nós precisamos do dinheiro. É importante isso. O Evangelho não quer que as pessoas se tornem mendigas. O Evangelho não quer que as pessoas fiquem pobres para vencer espiritualmente. É isso que ele quer dizer aqui. Jesus disse, é sim mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas nós temos que interpretar de forma sistemática o que Jesus queria dizer. Porque se nós nos apegarmos estritamente ao sentido literal das frases do Cristo, nós nos perderemos. Certamente nós nos perderemos. É aquela moral estranha. Nós não iremos conseguir compreender o que o Mestre quer dizer, o verdadeiro sentido oculto. Porque Jesus esperava um momento oportuno, ele era nevrálgico, ele era cirúrgico, para que pudesse ensinar aos discípulos. Todos os discípulos estavam com aquele sentimento de repulsa a quem tinha dinheiro. Um sentimento de raiva, um sentimento de que aquele Zaqueu era um pecador porque era publicano. Olha a parábola do bom samaritano. Quem que foi que parou para ajudar aquele homem doente que estava estropiado lá na rua? Que o levou para uma estalagem, que o ajudou? À medida em que julgamos os semelhantes, nós também seremos julgados. Então nós não podemos julgar e condenar a pessoa porque ela tem dinheiro, porque ela venceu financeiramente. E aqui eu digo, desde que seja honestamente e com dignidade. Diga-se de passagem, quero deixar claro isso. Porque a riqueza, a prosperidade, obrigatoriamente tem que ser construída através de um trabalho honesto, do trabalho digno. E este trabalho digno te permitirá evoluir, te permitirá também trazer a evolução de outras pessoas. É preciso refletir nisso, é preciso pensar nisso. Paulo dizia que nós devíamos analisar o outro com caridade, com amor, porque em nada que não tiver caridade
nada que nós façamos, nada que formos fizer, nada que a gente for fazer, se não tiver caridade, de nada vale. De nada vale. É preciso ter caridade. E os discípulos do Cristo é o retrato de muitos de nós hoje. Servos, às vezes, atabalhoados, inconstantes, sem caridade. Jesus, certa vez, disse para Simão Pedro esclarecer com a verdade. Simão Pedro saía apontando os defeitos, as imperfeições morais de todo mundo, deixando todo mundo acabrunhado, triste. E aí Jesus chega, está lá os amigos de Simão Pedro, todos eles tristes. Para mim não tem jeito mais, eu não tenho condições, eu sou um pecador. E Jesus fala, não, Simão, a verdade sem consolo, sem caridade, não tem valia, não tem serventia. Por isso é que Emmanuel foi categórico em nos dizer que utilizar a sinceridade a pretexto de glorificar a verdade é faltar com a caridade. Então aquela verdade que machuca, aquela verdade que fere, é descaridosa. Então não tem valia, não tem serventia. Nem para aquele que está falando da verdade, porque aquele que está falando da verdade está humilhando, está ofendendo. E aquele que está recebendo a verdade nua e crua, sem caridade, está sendo achacado. E ali ele está perdendo a oportunidade de ser esclarecido. Não está tendo oportunidade de esclarecimento, de entendimento. E assim a pessoa não evolui, não cresce, não progride. Jesus queria deixar claro a necessidade de boa vontade para com os nossos semelhantes. Quando Zaqueu fala para Jesus, olha, mestre, eu estou disposto a indenizar cada pessoa que eu prejudiquei. Os meus servos sempre me encontraram dispostos a ajudá-los. Eu sempre estou à disposição de ajudar os meus servos. Está lá na lição 23 do Boa Nova. E Jesus fala categoricamente, meu filho, parabéns, regozijo-me contigo, servo bom. Olha o que Jesus diz, servo bom. Ali estava uma alma ávida por transformar. Ali estava uma alma ávida por burilar-se, por melhorar-se, por regenerar-se. Não é pelo fato dele ser um cobrador de imposto, um coletor de impostos, que ele era um pecador. Ele estava cumprindo o que a lei de Roma o obrigava a fazer. Só que as pessoas o condenavam. E ali nós devemos analisar 3 prismas. Primeiramente, o prisma daquele que julga, aquele que condena, que eu acabei de falar neste instante. Nós devemos olhar sempre com os olhos da humildade, da caridade, porque se a gente está no caminho de outras pessoas, é para que nós, nas nossas possibilidades, a reerguemos, a ajudemos. Nós não encontramos ninguém por acaso e nem estamos na vida de alguém para querer que a pessoa seja uma derrotada, para que a pessoa seja achacada por nós, criticada. É lógico, devemos sim falar a verdade quando necessário, explicar, mas com caridade, com amor. É necessário analisar também a postura daquele que está procurando mudar, que era Zaqueu. Zaqueu estava naqueles conflitos interiores, querendo transformar, querendo mudar, enxergando na figura do Messias o verdadeiro Messias, que era um homem bom, que era um homem que estava ali para resgatar os espíritos caídos, os espíritos tombados. E Jesus sempre quebrava os paradigmas, porque ele já dizia o mestre, eu vim para quem? Para os sãos ou para os doentes? Eu vim para os doentes, eu vim para as pessoas que necessitam, eu vim para as pessoas que precisam, eu vim para as pessoas que estão em sofrimento, eu vim para as pessoas doentes da alma, doentes do espírito. Jesus estava sempre com pecadores, com mulheres adúlteras, com políticos corruptos.
com pessoas condenadas pela sociedade. E aquilo ocasionava nos discípulos um certo desconforto, porque eles não compreendiam a missão do mestre. Qual que era a vontade do mestre? Então Jesus queria ajudar. Ô Zaqueu, parabéns, meu filho, regozijo-me contigo, servo bom, servo bom. Ali havia um sentimento de transformação. Então a pessoa que está transformando, a pessoa que busca mudanças, passa por conflitos internos, às vezes até errou no passado. Às vezes nós encontramos com uma pessoa, há 10 anos atrás, a pessoa agiu de uma maneira ruim com você, você tira uma foto da pessoa daquela maneira, aí depois que você encontra 10 anos depois, você lembra daquilo e quer colocar aquela mesma imagem em cima da pessoa. Mas passaram-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, todo mundo transforma, todo mundo muda, todo mundo modifica. Deus, na sua pedagogia infinita, nos confere inúmeras oportunidades de experiência para nos transformar, através da dor, através do amor, que a pessoa às vezes, por conta própria, quer buscar a sua transformação, através das orações, através das preces, através das dificuldades. Então são as oportunidades que Deus nos confere para que nós possamos modificar. E ali analisando também o olhar circunspecto do Cristo, vendo os seus discípulos julgando. Jesus, naquela condição de educador, naquela condição de governador do orbe, iniciando o processo pedagógico de implementação do evangelho na terra, através daquelas almas, com aquela caridade, com aquela mansidão, esperando o momento oportuno para corrigir cada um dos circunstantes. Simão Pedro, Tiago, Zaqueu. Esta é a lição que Jesus quer nos mostrar. Não julgueis para não serdes julgados, porque na medida que vós julgardes os semelhantes, assim também será julgado. Somente Deus tem a capacidade de julgar e de analisar. A pessoa ter a prosperidade material, fruto do seu trabalho honesto, do seu trabalho digno, não é condenável aos olhos do Pai, desde que dê fim útil a esta prosperidade material, oportunizando a inúmeras pessoas ao trabalho digno, ao trabalho honesto, ao alimento. É por isso que Jesus relata, deixa claro para os seus discípulos que eles iriam ter com Zaqueu, aquele homem considerado por todos um pecador, considerado por todos um homem de má vida, que lá no fundo era uma pessoa que ansiava transformar, estava com vontade real de modificar, fazendo com que a sua fortuna fosse benesse na vida de outrem, na vida dos seus semelhantes, na vida do próximo. Porque tem pessoas que não têm oportunidades financeiras justamente porque em outras existências não soube dar o devido valor ao dinheiro, não soube valorizar estes empréstimos de Deus para canalizar ao bem coletivo e assim vem na existência agora atual, pobre, com dificuldade financeira, com limitações drásticas financeiras, e sai apontando o dedo, sai apontando e julgando, sai apontando, martirizando os seus semelhantes. Porque quem vai julgar verdadeiramente é Deus. Só Deus sabe do nosso íntimo. É só Deus que sabe de nossas intenções, de nossas vontades, de nossos desejos, porque a justiça divina analisa não o resultado do ato, analisa na maioria das vezes, a intenção da pessoa, porque às vezes a pessoa é atabalhoada, tem uma intenção,
tem uma intenção real, sincera, mas sai errado. Então a necessidade de parar, olhar para nós, olhar para os nossos defeitos, para as nossas imperfeições, para as nossas qualidades. E aí, nós estamos tendo uma conduta correta que corresponde aos ensinamentos do Mestre? Ou nós só estamos apontando o dedo, só estamos julgando aquele rico porque nós não conseguimos ficar rico como ele? Com inveja. Se a verdadeira crítica nossa não provém da inveja, porque muitas pessoas são assim. Às vezes você visualiza uma pessoa que galgou um certo degrau na vida, financeiramente falando, de forma honesta, e por você não conseguir, você já julga, já aponta, já critica. E o fato da pessoa ser rica, dela ter condições, não quer dizer que ela é pecadora. Existem muitos bons ricos aqui na Terra. Muitas pessoas que empregam o seu dinheiro para o bem. Porque se fosse assim, então, a prosperidade material, o dinheiro, a riqueza, não seria dada por Deus para nós. Porque se fosse instrumento necessário de nossa perdição espiritual, Deus não daria esta possibilidade para nós. E aqui eu peço licença também para ler a lição 48 do livro Palavras de Vida Eterna, em que chama Dinheiro e Atitude. Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Paulo, Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Olha a explicação de Emmanuel. Não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo. Converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Deforma por isso mesmo os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. Algemado a inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora, e extorquido às lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Libertado, porém, olha só, é isso que Jesus, na lição 23, disse aos discípulos. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. Então, uma pessoa que tem dinheiro, que liberta o dinheiro para o bem, está se libertando. E por essa razão que se faz alegria na colher de leite à criança desamparada, ou no leito simples que agasalha o doente sem teta, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Então, a pessoa que distribui os seus bens, que abre as portas do dinheiro, está fazendo um bem para si próprio. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam, e conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é a moeda que envilece o homem, olha aqui, não é a moeda que envilece o homem, porque o dinheiro é neutro. O dinheiro é neutro. E sim o homem que a envilece no desvarios das paixões que o degradam. Então o homem é degradado. O espírito, a alma que está administrando aqueles bens é degradada. E está aplicando o dinheiro para as suas paixões, para o seu orgulho, para a sua vaidade, para o seu egoísmo. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos, passagem rápida e momentânea, se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, afeição do ar que respiras, sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus.
Somos mordomos. Pelo dinheiro, o dinheiro estará em nossas mãos por pouco tempo. Somos usufrutuários do dinheiro. Saibamos canalizar o dinheiro, a oportunidade material, para o bem coletivo, para o bem do próximo. Porque a partir do momento que colocarmos o dinheiro para a libertação do próximo, seja ajudando em escola, amamentando, comida, uma gama de oportunidades que o dinheiro nos proporciona a ajudar o próximo, nós estaremos libertando o nosso espírito, libertando a nossa alma e assim nos colocando na posição também, assim como Zaqueu, sendo um servo bom, sendo um servo fiel. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, nos ampare, nos proteja, nos dê o discernimento para que a cada dia possamos colocar em nossos corações os teus ensinamentos e aplicar rotineiramente em nossas vidas. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos dessa casa, hoje e sempre. Que assim seja.